Muito bem, seguimos aqui para mais uma aula da disciplina de tratores e motores agrícolas. Nós que estamos fazendo a nossa segunda aula e estamos na quarta parte dessa aula que fala de uma forma geral sobre o trator agrícola. E nessa fala geral sobre o trator, nós já tratamos sobre assuntos como os motores agrícolas, né, o motor do trator agrícola, é claro, de uma forma geral, sem muitas especificações, porque nós vamos tratar de forma aprofundada sobre os motores do trator agrícola, mas nós também falamos, por exemplo, sobre o posto de operação do operador, né, falando sobre as funções que estão disponíveis até a mão do operador, e não somente as funções, mas também falamos dos indicadores gerais, né? Tanto do painel quanto da cabine, indicadores que facilitam a aplicação e o uso das funções do trator. E nessa próxima parte, nós vamos falar, além das funções como a embreagem que nós tratamos na última parte da nossa aula, nós também agora vamos falar sobre o sistema hidráulico. Vamos falar sobre o sistema hidráulico. O sistema hidráulico, que no trator agrícola, basicamente é utilizado na função do levante dos 3 pontos, o sistema de levante hidráulico, e também o sistema hidráulico do controle remoto. Então, no trator agrícola, nós temos basicamente esses dois sistemas utilizados como fonte de potência no trator agrícola. E aqui nós temos uma visão geral sobre esse sistema hidráulico, que é composto basicamente pelo reservatório de óleo, junto ao reservatório de óleo, na sucção até a bomba, neste circuito nós vamos ter um filtro de óleo. Junto à pressão a partir da bomba, nós vamos ter um comando hidráulico, e esse comando hidráulico vai direcionar o fluxo para os elementos que vão ser controlados, como, por exemplo, os atuadores como um motor hidráulico, ou então um atuador como um pistão de duplação, um pistão simples. Lembrando que também, nesse retorno desse óleo, para o reservatório também existe nesse circuito um outro filtro que faz a purificação do óleo antes de retornar para o reservatório. Mas, como nós dissemos, nós temos então no sistema hidráulico, basicamente para o trator, né, o levante hidráulico dos 3 pontos e o sistema de hidráulico para o controle remoto. E aqui nós vamos começar falando sobre o engate dos 3 pontos. E quais os componentes principais, né, para esse engate? Vamos aqui denominar como, por exemplo, o braço inferior, o ponto de engate, o terceiro ponto, essa viga de controle e o braço superior. Então, estes são os componentes principais do engate aqui de 3 pontos, e junto a esse engate de 3 pontos são acoplados os implementos e máquinas, que pode ser totalmente montado nos 3 pontos ou então semi-montado nos braços inferiores desse engate do levante hidráulico. E esse sistema hidráulico de levante dos 3 pontos possui basicamente 3 controles. Nós vamos pontuar o controle de posição, o controle de profundidade e o controle de sensibilidade. Esses 3 controles podem ser controlados pelo operador utilizando alavancas. É a forma mais comum de se fazer esse controle, é utilizando as alavancas. E nós vamos aqui começar falando sobre a alavanca do controle de posição.
E esse controle de posição ele é utilizado quando nós temos acoplados ao sistema de levante hidráulico implementos ou máquinas de superfície. E alguns exemplos desses implementos e máquinas são a roçadeira, um pulverizador de barras, um distribuidor de fertilizante. Então, são implementos de superfície. E nesse caso, o controle de posição é utilizado para levantar ou abaixar o levante hidráulico. E nesse processo de levantar e abaixar é utilizado uma alavanca, e nessa alavanca se tem uma simbologia do braço erguido ou do braço abaixado. E na posição do braço do levante hidráulico abaixado, nessa representação, existe também um batente para se fazer o travamento dessa posição. Então aqui nós temos, por exemplo, né, uma representação que traz a indicação, né, desse batente, onde se vai fazer, por exemplo, o controle, né, da posição desse cilindro, ou melhor dizendo, né, da posição aí do braço do levante hidráulico. Enquanto o controle de posição é utilizado para os implementos e máquinas de superfície, o controle de profundidade ele é utilizado para os implementos de penetração no solo. E aqui nós podemos falar em alguns exemplos, como os arados, subsoladores, cultivadores. Esses são implementos de penetração no solo. E para se fazer o controle da profundidade de atuação desses implementos é utilizado esse sistema. Lembrando que quando se está acionado o controle de posição, né, se está utilizando esse controle de posição, a alavanca do controle de profundidade ela é deixada na sua mínima posição. E além desse controle, né, de profundidade, que também é feito através de alavanca, normalmente é feito através de alavanca, existe o controle da sensibilidade em relação a essa profundidade, a essa operação de profundidade no solo. Então, qual que é a ideia desse controle da sensibilidade para esses implementos que está sendo realizado com penetração no solo? A ideia é manter uma profundidade de trabalho constante, independente de ondulações no solo, ou independente de uma maior ou menor resistência do solo à operação. E esse controle de sensibilidade, existe um ajuste, né, quando nós vamos fazer o acoplamento do terceiro ponto na viga de controle. Bom, quando nós estamos trabalhando com solos mais pesados, nós vamos fazer o acoplamento aqui do terceiro ponto nesse orifício mais abaixo. Em casos que nós estamos trabalhando com solos mais leves, nós vamos utilizar esse orifício, né, essa posição mais superior na viga de controle. E em solos médios, nós vamos utilizar essa posição intermediária. Então, em casos, né, também em que nós temos uma operação então, com maior exigência de sobrecarga, nós vamos deixar sobre essa posição mais inferior. Essa aqui é a ideia dessa viga de controle. Uma chamada aqui de atenção é que nos casos onde nós temos, né, o acoplamento de um implemento montado no sistema de levante hidráulico aí dos 3 pontos, no caso desse implemento acoplado ser um implemento de superfície
ou implemento sendo transportado, a ideia é que se evite colocar o engate aqui do terceiro ponto próximo desse, né, nesse orifício aqui superior. Sempre se vai fazer o transporte, né, com esse implemento aqui no orifício mais abaixo. Isso para evitar danos aqui no sistema de sensibilidade, do controle de sensibilidade. E nas máquinas mais modernas, né, o levante hidráulico, né, principalmente o controle de posição de erguer ou abaixar os braços, né, do levante hidráulico, pode ser feito através de um botão. E ainda uma outra função também interessante em alguns tratores é esse controle de velocidade na descida do levante hidráulico. E esse controle ele pode então fazer com que os braços, né, do levante hidráulico desçam mais rápido ou menos rápido. E quando que se vai utilizar essa opção de uma descida mais rápida? Essa opção de uma descida desse levante hidráulico de uma forma mais rápida vai ser aplicada quando for utilizado os implementos de penetração no solo. E a opção de uma velocidade de descida desse levante hidráulico de uma forma mais lenta, ela vai ser aplicada quando nós estamos utilizando implementos e máquinas de superfície. Uma coisa interessante também é que em alguns tratores, algumas máquinas, essas funções do levante, né, do sistema de levante hidráulico, elas podem ser acessadas utilizando botões, como nesse exemplo, onde nós temos aqui no seletor A o controle de posição, que pode ser facilmente acessado aqui utilizando então esse seletor A para erguer ou abaixar o levante hidráulico. Ainda existe, por exemplo, opções como esse amortecedor de impacto, que é indicado aqui pela letra B. Vocês podem também observar que o controle de profundidade, nesse caso, ele é indicado pelo seletor C. Então, aqui mostra, né, por exemplo, um menor nível de profundidade ou um maior nível de profundidade. E esse controle de profundidade sempre traz uma representação de uma ferramenta, né, de penetração no solo, como, por exemplo, um sulcador, ou nesse caso aqui está mostrando, né, está indicando a representação de um arado de Iveco. Ainda nós temos aqui, por exemplo, um indicador, né, de um seletor de altura do implemento, né, para a altura do implemento. Em E, nós temos aqui a opção do seletor, né, de controle de sensibilidade do hidráulico, né, quando se trabalha com os implementos de penetração no solo. E o seletor F significa aquele controle, né, de velocidade de descida do levante hidráulico, em que a tartaruga representa uma menor velocidade de descida desse implemento e a lebre representa uma velocidade mais rápida para se fazer a descida desse implemento. Bom, além, né, do levante, né, hidráulico, né, dos 3 pontos, uma outra função, né, do sistema hidráulico no trator que é utilizado como função de potência é o controle remoto. E como o próprio nome sugere, o controle remoto é utilizado para fazer o controle de um motor hidráulico ou então de um pistão hidráulico em um implemento que está sendo acionado de uma forma externa ao trator. E aqui, né, nós temos uma representação do engate, né, das mangueiras de óleo hidráulico nas válvulas de controle remoto, que estão sendo aqui destacadas nesse
nessa próxima imagem, né? Então, nós temos aqui as válvulas, né, os pares de válvulas de controle remoto, que nesse caso aqui nós temos então um primeiro par, um segundo par, um terceiro par e um quarto par. Então nós temos 4 pares, né, de válvulas de controle remoto, que também são muito comumente chamadas de VCRs. E essas VCRs, elas têm algumas formas, né, de configuração. Algumas VCRs têm a opção de controle de vazão, uma vazão mais baixa ou mais alta. Na opção de uma vazão mais alta, se tem uma representação de uma lebre, quando se quer então alcançar uma vazão mais alta. E a seleção da tartaruga vai significar uma vazão menor. Mas e quando que se vai utilizar uma vazão menor ou uma vazão mais alta? Uma vazão menor vai ser aplicada, por exemplo, no acionamento de um pistão hidráulico. E uma maior vazão normalmente é necessária para o acionamento de um motor hidráulico. E ainda uma outra opção, né, de configuração dessas válvulas de controle remoto faz alusão à forma que elas vão ser acionadas, ou a função para que elas vão ser acionadas. E existem 3 opções aqui de dedente para essa configuração dessa manopla, que normalmente está aqui sobre a superfície da válvula. Então, existe uma posição da válvula que é adicionada para fluxo constante de óleo hidráulico, em que nós temos aqui a opção, né, de mostrando uma bomba, né, de engrenagens. Então, nós temos a opção de 2 engrenagens que simbolizam um motor hidráulico, e essa opção, como o próprio nome, como o próprio desenho sugere, ela é aplicada, né, quando se quer um fluxo constante de óleo para o acionamento de um motor hidráulico. Essa segunda opção fala de uma posição, né, dessa manopla sem o dedente. Mas o que isso significa? Sob o desenho da parte aqui superior da válvula, nós vamos observar uma alavanca. E isso significa que nessa posição nós podemos fazer um controle contínuo de um pistão. E essa função ela pode ser aplicada, né, principalmente quando se faz a operação com um guincho, com uma plataforma. Então, essa é uma opção, né, que é utilizada ali para se fazer um controle contínuo sobre esse pistão, sobre um pistão, né, que está sendo acionado pelo sistema hidráulico aqui do controle remoto. E na terceira opção de configuração da manopla, que normalmente se posiciona aqui sobre a válvula de controle remoto, é a posição de dedente automática. Essa opção também é utilizada para acionamento de cilindro de um pistão hidráulico. Só que a diferença é que nesse caso do dedente automático é utilizado, né, naquelas ações em que o pistão ele é utilizado somente para erguer e abaixar até uma posição de final de curso, sem a necessidade de um controle contínuo sobre esse pistão. Então, por exemplo, quando se faz o acionamento, né, de um pistão em controle remoto para erguer ou abaixar um implemento, vai se utilizar essa opção aqui de posição de dedente automático. Um outro destaque aqui que nós trazemos é essa opção do retorno livre.
Essa opção do retorno livre, ela é utilizada também quando nós temos o acionamento de controle remoto de um motor hidráulico. Por quê? Como o próprio nome sugere também, o retorno livre ele não tem restrições para o fluxo de óleo hidráulico, né, que retorna. Então, você tem uma maior facilidade para esse óleo retornar lá para o reservatório. Lembrando que aqui, normalmente, nesses pares, né, que nós temos aqui de válvulas, né, do controle remoto, então, por exemplo, aqui nessa parte de baixo, eu vou ter a saída de óleo, né, vou ter o fornecimento de óleo, e nessa parte de cima eu vou ter o retorno do óleo para o reservatório. Mas no caso de acionamento de um motor hidráulico, né, com fluxo constante com alta vazão, se utiliza essa opção, né, do retorno de óleo através aqui do retorno livre. Vamos observar mais algumas funções aqui sobre as válvulas, né, sobre o sistema hidráulico de controle remoto, mas agora dando um destaque para as alavancas, né, que fazem o acionamento desse sistema hidráulico aí do controle remoto. E normalmente essas alavancas, né, possuem três posições: a posição em neutro, a posição para levantar, para erguer o pistão hidráulico, ou para abaixar. Então são basicamente essas três posições que, que são possíveis, né, para fazer o acionamento através aí das alavancas. E ainda, né, para algumas máquinas existem algumas opções, né, como por exemplo o desarme automático, né, quando o cilindro atinge aí o final do curso. Também existe algumas opções, né, de alavancas, né, e sistemas hidráulicos aí de controle remoto que permite a flutuação, né, a flutuação de um implemento ali de penetração no solo, né, através da pressão exercida pelo pistão para um trabalho, né, numa profundidade constante. E também existe a opção de trava, né, na posição ali de neutro, ou então na posição, né, do cilindro de pistão erguido. E uma coisa também que sempre é necessário ser observado é a capacidade de vazão de óleo hidráulico através, né, do sistema de controle remoto do trator. E também é necessário sempre se observar a demanda de vazão de óleo hidráulico, né, para o acionamento do implemento ou máquina. Principalmente é necessário se fazer essa observação quando se faz ali o acionamento de um motor hidráulico. Um exemplo: nas semeadoras é utilizado, né, normalmente um motor hidráulico para fazer o acionamento do sistema de vácuo. Então, a pergunta sempre é: qual é a vazão necessária para fazer o acionamento desse motor? E a outra pergunta é: o trator possui vazão suficiente para o fornecimento desse motor? E ainda uma terceira pergunta: o trator, no seu sistema de controle remoto, possui um retorno livre para receber essa vazão, para receber esse retorno do óleo, do fluxo de óleo do motor hidráulico? Então, são algumas perguntas básicas, né, para o funcionamento, né, para o pleno funcionamento desse sistema hidráulico do controle remoto. Também é necessário se fazer, né, algumas
observações, né, sobre a manutenção, né, e o uso, né, desse sistema hidráulico de controle remoto, né, como principalmente é necessário observar, né, se há vazamentos aqui no anel de vedação, né, junto aqui da válvula de controle remoto. Antes, né, de fazer o engate, né, da mangueira hidráulica junto aqui à válvula de controle remoto, sempre é necessário fazer uma limpeza, né, dos terminais, né, para evitar a contaminação. E lembrando que também que essa conexão é do tipo de engate rápido, né, do tipo aqui de empurre e puxe, né. É uma forma fácil, né, de se fazer esse engate aqui dos terminais em relação à válvula, né, de controle remoto. Uma outra observação, né, é que para o desacoplamento dessas conexões, né, das mangueiras em relação à conexão, o motor do trator deve estar desligado na posição, né, de neutro, e também é necessário se fazer, né, a movimentação aqui das alavancas, né, para observar se existe pressão nos pistões. Não tendo pressão lá nos pistões, é possível então se fazer, né, a desconexão dos terminais em relação à válvula, né, de controle remoto. Além disso tudo, também uma outra observação é sempre necessário se fazer, né, se utilizar essa proteção, né, aqui dos terminais, né, essa proteção de borracha, tanto nos terminais fêmea quanto nos terminais aqui macho. E ainda, né, nós vamos observar que em alguns sistemas de controle remoto tem válvulas, né, com menor vazão, e existem opções de válvula, né, de maior vazão para acionamento aí dos implementos. E como observação final, antes da gente encerrar essa parte, sobre aqui o sistema de controle remoto, é sempre necessário observar se a especificação do óleo hidráulico que está lá no cilindro do implemento é a mesma especificação do óleo hidráulico utilizado no trator. Porque se o óleo hidráulico, se a especificação do óleo hidráulico utilizado lá no pistão do implemento for diferente do óleo hidráulico, né, da especificação do óleo hidráulico do trator, pode ocorrer uma contaminação desse óleo, e esse óleo pode então perder as suas propriedades, né, de lubrificação e suas propriedades principais que são aplicadas, né, no sistema do sistema hidráulico aí do controle remoto. Então, essas foram alguns pontos, né, principais aí sobre o sistema hidráulico do trator, que nós falamos, né, pontuando principalmente o sistema hidráulico do levante dos 3 pontos e também o sistema hidráulico do controle remoto. Terminando esse conteúdo, eu finalizo essa parte número 4 das nossas videoaulas aí, que nós estamos falando sobre as funções aí principais do trator. Então, até mais e obrigado.